Sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje nós temos mais um episódio daquela série Aprendendo a Programar, onde eu vou ensinar você a programar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre variáveis. Mas antes da gente começar, a gente precisa entender o que são variáveis. Então, só para vocês não ficarem boiando nessa, eu vou explicar do meu jeitinho o que eu entendo como variáveis no mundo da programação, ok? Variáveis no mundo da programação é como se fosse uma caixinha, sabe? Uma caixinha muito preciosa que vai ter algum tipo de informação lá dentro. Essas informações, elas podem ser de vários tipos diferentes. Por isso, para cada tipo de informação, a gente vai usar uma caixinha diferente. Como as informações elas podem ser muito diferentes umas das outras, de acordo com a programação que a gente está fazendo e os dados que a gente está manipulando, então cada tipo de informação tem uma caixinha especial para ser guardada dentro. Mas para que diabos servem variáveis? As variáveis no mundo da programação, elas nos ajudam a manipular informações. Porque quando a gente está programando, a gente tem que manipular muitas informações, porque a gente quer de alguma forma que o nosso programa ele consiga interagir com alguém. Então vocês podem entender a variável como uma caixinha especial que a gente vai guardar algum tipo de conteúdo e depois a gente vai poder mexer nesse conteúdo. E muitas vezes a gente não vai saber nem a informação que está dentro daquela caixinha, mas o que a gente precisa saber de verdade é saber fazer alguma coisa com essa caixinha, saber o que fazer com essa informação, mesmo não sabendo exatamente o que tem ali dentro. E antes da gente partir para a mão na massa e eu mostrar para vocês dentro de um programa mesmo como faz as variáveis e tudo mais, eu preciso apresentá-los os tipos de variáveis do mundo. Então recebam com uma salva de palma as variáveis do tipo inteiro. Então, de acordo com fontes confiáveis, os números inteiros são constituídos por números naturais e seus simétricos, negativos, incluindo o número zero. Então, agora resumindo em palavras bem mais simples, os números inteiros eles são todos os números de 0 ao infinito e do 0 ao menos infinito, só que os números inteiros não possuem vírgulas, então são os números inteirinhos, sabe? Sem a vírgula do ladinho, por isso que são números inteiros, porque é só ele mesmo, não tem o número e a metade dele, entendeu? Ou o número e um terço dele. Não. São só o númerozinho. É ele e só ele mesmo. Mas, Júlia, que tipo de coisas no mundo, que tipo de informações a gente pode manipular que sejam inteiras? Alguns exemplos simples e até meio bobinhos do que a gente pode fazer com os números inteiros seria algum programa que, por exemplo, iria pedir a idade de alguém para alguma coisa. Responder a nossa idade, a gente diz um número inteiro, certo? Eu digo, eu tenho tantos anos. Eu tenho 12,43 anos. Até pode falar se tu quiser, mas não precisa, né? Então as variáveis inteiras, elas são muito usadas porque muitas coisas a gente pode usar no mundo que a gente acaba contando como 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Pode ser a idade de alguém, pode ser o ano que a pessoa nasceu, pode ser o ano em que nós estamos, pode ser a quantidade de gatos que você tem em casa, pode ser a quantidade de fatias de pizza que tu comeu hoje, sei lá, entendeu? Muitas coisas a gente pode descrever utilizando os números inteiros e é parte do nosso dia a dia, por isso é parte da programação também. E agora o próximo conjunto de números que eu apresento a vocês são os números reais. O conjunto dos números reais, R, é uma expansão do conjunto dos números racionais, que englobam não só os inteiros e os fracionários, positivos e negativos, mas também todos os números irracionais. Os números reais, eles são como se fosse uma expansão dos números inteiros, entendeu? Ele te possibilita mais coisas porque a gente consegue começar a contar as coisas pela metade também. Então são todos os números com vírgula positivos e negativos do mundo inteiro. Então agora vocês conseguem entender que 2 é muito diferente de 2,0. Porque 2,0 é um número real e 2 é apenas um número inteiro. O que acontece com os números reais é que eles conseguem representar coisas que os números inteiros não conseguem representar, que são os números com vírgula e todo tipo de informação que a gente acaba precisando cortar um pouquinho pela metade. Então, que tipo de informação do mundo a gente consegue representar com números reais? Podem ser as gramas de uma receita de bolo delicioso que tu vai fazer? Pode ser a idade daquele seu priminho chato que vive falando Eu tenho 12 anos e meio. E não 12 anos, entendeu? Eu sou mais velho. Pode ser a quantidade de quilômetros que um carro, um caminhão, um ônibus, um meio de transporte rodou numa pista? Pode ser a quantidade de litros de alguma coisa? Enfim, podem ser muitas coisas. Então agora você já conhece os números reais e os números inteiros. Nós vamos então para o próximo conjunto. Recebam com uma salva de palmas os caracteres. Um caractere ou caráter no contexto da informática é o nome que se dá a cada um dos símbolos que se podem usar para produzir um programa de computador, bem como textos e imagens apresentadas na tela quando se executa um programa em modo texto. Um caractere é um símbolo que pode ser uma letra, que pode ser um número, que pode ser uma vírgula, que pode ser um acento, que pode ser... Um caractere é isso, é um símbolo separado. A letra A é um caractere. O número 1 pode ser um caractere, mas quando a gente representa os números como caracteres, eles já não têm mais um valor, né? Então o número 1, o número 2, eles não têm um valor quantitativo, ele é apenas um símbolo do desenho número 2.
O que é mais legal dos caracteres é que um conjunto de caracteres forma um texto. E daí nós vamos para o nosso próximo grupo de variáveis, que são as cadeias. Na programação de computadores, uma cadeia de caracteres, ou string, é uma sequência de caracteres geralmente utilizada para representar palavras, frases ou textos de um programa. E é aí que as coisas começam a ficar bem interessantes, porque com uma cadeia eu começo a conseguir interagir com as pessoas, escrever frases para alguém ler ou captar informações do usuário que está utilizando o meu programa. E agora, por fim, o último grupo é o grupo dos booleanos. O tipo booleano é um dado primitivo que possui dois valores, que podem ser considerados como 0 ou 1, falso ou verdadeiro. O tipo booleano ele pode ser o 0 ou 1, é o verdadeiro ou falso. Ele é muito utilizado quando a gente quer verificar se alguma coisa é falsa ou verdadeira. Então a gente pode fazer uma série de testes. Se a gente quiser avisar para alguma parte do nosso programa que aquilo deu certo, a gente pode colocar verdadeiro ou utilizar o número 1. Ou se aquilo não é verdadeiro, se aquilo deu errado, então a gente pode dizer que é falso, ou utilizar o 0. Esse tipo de variável é muito utilizado para a gente conseguir ter algum tipo de controle dentro da nossa programação. A gente consegue utilizar ela para enviar informações de um lugar para outro dentro do nosso programa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o mundo da programação, e eu vejo vocês no próximo episódio no Aprendendo a Programar, o quadro onde eu ensino você a programar. Tchau!